Fala pessoal, bem-vindos ao canal Matemática com Anderson Prado. Na aula de hoje a gente vai dar sequência à análise combinatória e o tópico de hoje estudado é sobre arranjo. Bom, o arranjo é muito confundido com permutações e combinações. Combinação vai ser o próximo vídeo do nosso canal, mas por enquanto não importa. Por quê? Porque a gente tem que entender esse. E para a gente saber quando a gente vai ter que usar arranjo, nada mais é do que olhar o problema e ver se nesse problema a ordem dos fatores importa. Se a ordem importar, vai ser um arranjo. Então vamos para a definição e a partir disso a gente vai sair desmistificando cada vez mais para a gente entender a diferença de um do outro. Dados n objetos distintos e um é menor que p, que é menor que n, com n pertencendo aos naturais aos números positivos, 1, 2 e assim sucessivamente. Um arranjo desses n elementos tomados P a P é qualquer agrupamento ordenado contendo P elementos distintos, dentre n elementos disponíveis. Então, para isso, a gente vai ter a fórmula que é essa. O arranjo de n elementos disponíveis para P elementos distintos que a gente vai pegar é n fatorial sobre n menos p fatorial. Novamente, a gente vai tentar fazer isso ser mais fácil. Então, a gente vai ter novamente uma observação. A gente vai usar isso muito para quando tiver número de telefone. E sucessivamente, a gente vai ver no próximo exemplo como que a gente vai poder resolver isso. E a gente tem que lembrar também uma outra característica do arranjo é que o fatorial fica sempre incompleto. Sempre o fatorial vai ficar incompleto. Por isso que tem a diferença entre permutação e arranjo. A diferença crucial, além da ordem, é o fatorial que fica incompleto. Vamos supor que a gente vai ter aqui 5 vezes 4 vezes 3. Isso daqui ainda não é um n fatorial. Então ele não é uma permutação. Logo, para isso aqui ficar mais fácil da gente resolver, a gente multiplicando por 2 fatorial em cima e 2 fatorial embaixo, a gente vai ter o fatorial. Só que aí a gente vai ter dividido para P elementos, porque a gente vai ter P elementos a escolher em N elementos disponíveis, certo? Bom, vamos para o exemplo que fica mais fácil da gente resolver e distinguir isso. Um número de telefone é formado por 8 algarismos. Olha, falou sobre telefone, falou número de telefone, então a gente já sabe que de certa forma, dá a entender que é arranjo. A gente tem 8 algarismos de 0 até 9. Determine quantos números de telefone podemos formar com algarismos distintos. Se a gente não tivesse falado de número nem nada, falou em distinto, ou seja, a ordem desses fatores vai importar. Que comecem com 2 e terminem com 8. Ora, vamos resolver esse problema. Está falando que um número é formado por 8 algarismos. Isso antigamente, hoje a gente sabe que é 9. Então o exemplo está pedindo 8, então já vamos para 8. Então a gente tem 8 espaços, que está citado aqui nesse problema. A gente sabe que tem que ter algarismos distintos, ou seja, eles não podem ter nenhum algarismo igual. Então vamos sublinhar distintos e que comecem por 2. Eu fixo esse 2 e fixo esse 8. Ou seja, eles não podem sair desse lugar. Tem que começar por 2 e terminar com 8. Isso daí é óbvio. A gente só de bater o olho a gente já entende. Aí vão sobrar o quê? 6 espaços, porque já foram preenchidos 2 dos 6. Só que a gente tem que novamente lembrar. O conjunto é de 0 a 9, os números, certo? Vamos aqui um pouquinho mais para cima. É de 0 até 9. Quantos elementos que tem aí dentro? 10 elementos, se a gente for contar. Então a gente vai ter 10 algarismos. Ora, e como a gente resolveria isso? Bom, a gente tem 8 algarismos para 6 espaços. Vamos observar o seguinte.
a gente tem um número a mais de algarismos para um número menor de espaços. Isso lembra o quê? Novamente, arranjo. Porque é n elementos disponíveis para p elementos distintos. Então a gente vai ter o n sendo 8 algarismos e os 6 sendo os espaços que a gente vai julgar ali dentro, os números disponíveis. Então vamos lá. A gente tem 8 algarismos restantes para 6 espaços. Então vamos agora separar só esse bloco. Porque esses dois aqui não vão mais importar, porque eles estão fixos. Logo, a gente pode ver que a gente vai ter 8 algarismos nesse primeiro. Novamente, se você quiser começar a resolver pelo lado direito ou pelo lado esquerdo, tanto faz. Eu acho mais simples a gente resolver pelo esquerdo. Então vamos lá. Temos 8 espaços, temos 6 espaços para 8 algarismos. Então a gente vai ter 8 algarismos em 6 espaços. Foi um algarismo, sobraram 7 algarismos, porque não pode repetir, para 5 espaços. 6 nesse daqui, 5, 4, 3. Ora, o fatorial está incompleto. O fatorial está incompleto é o quê? Arranjo. Para ele ficar completo, eu fiz essa forma de resolver o problema. Olha, está faltando 2 vezes 1 para se tornar 8 fatorial. Só que se a gente multiplicar por 2 aqui vezes 1, a gente também tem que dividir por 2 vezes 1. Isso é propriedade matemática. Porque senão a gente vai estar alterando o problema e transformando ele simplesmente numa permutação. E fica errado. Bom, então a gente vai ter o quê? 8 fatorial sobre 2 fatorial. Só que se a gente vai resolver isso com a nossa formulinha, a gente sabe que é A de n a p, n fatorial, n menos p fatorial. Então isso é o quê? A de 8 algarismos para p espaços, 6 espaços. Isso é o quê? O maior, que fica embaixo, que é 8 fatorial, dividido por n menos p, que é o quê? 8 menos 6, que nada mais é do que 2. Aqui teve um pequeno erro de digitação. Digitação não, né? Porque eu resolvi isso na mão antes. Então, 8 sobre 2 fatorial. Esqueci de subtrair. Essa é a resposta final. Portanto, a gente vai ter isso. Se a gente quiser resolver isso, fica fácil também. Só que nesse exercício a gente não precisa dar o valor inteiro desse problema. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu pretendo falar sobre combinação simples para vocês. E é isso. Se você gostou, novamente, compartilhe com seus amigos para ajudar na divulgação do canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.